Você sabia que existe um milagre na Bíblia onde quanto mais se dava, mais sobrava? 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 20.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Como isso é possível? Hoje vamos mergulhar profundamente no milagre da multiplicação dos pães e peixes e descobrir lições poderosas sobre a compaixão e a abundância de Jesus, que vão transformar sua maneira de ver a provisão de Deus. Mas antes, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Eu quero saber de onde são as pessoas que acompanham esse canal. E se você ainda não é inscrito, clica no botão de inscrever-se agora e ativa o sininho para não perder nenhum ensinamento bíblico. Vamos juntos nessa jornada de fé. Agora vem comigo descobrir como Jesus transformou uma impossibilidade total numa demonstração incrível do poder de Deus. O milagre da multiplicação dos pães e peixes, registrado em Mateus 14, 13 e 21, ocorre em um momento singular do ministério de Jesus. O texto nos revela que Jesus, ao ouvir sobre a morte de João Batista, procurou retirar-se para um lugar deserto, buscando solidão e, provavelmente, um tempo de luto e oração. João Batista não era apenas seu precursor profético, mas também seu primo, alguém com quem compartilhava laços familiares e uma missão divina. A notícia de sua execução brutal por Herodes Antipas certamente impactou profundamente o coração humano de Jesus. Este detalhe contextual é fundamental para compreendermos a magnitude da compaixão demonstrada por Jesus no milagre subsequente. Ele estava em um momento de dor pessoal, de necessidade de processamento emocional e espiritual. Qualquer pessoa em circunstâncias semelhantes desejaria privacidade, tempo para chorar, para orar, para encontrar consolo na presença do Pai. Jesus era plenamente humano, e suas emoções eram reais e legítimas. O desejo de retirar-se demonstra sua humanidade autêntica e sua necessidade de momentos de recuo diante das pressões ministeriais e das tragédias da vida. No entanto, as multidões, ao saberem para onde Jesus se dirigia, não respeitaram seu desejo de solidão. Elas o seguiram a pé desde as cidades, percorrendo longas distâncias, contornando o mar da Galileia para alcançar o lugar deserto onde ele havia ido de barco. Este comportamento das multidões revela algo profundo sobre o impacto que Jesus tinha sobre as pessoas. Elas não conseguiam ficar longe dele. Sua presença, seus ensinamentos, seus milagres criavam uma atração irresistível. As pessoas estavam famintas, não apenas de pão físico, mas de esperança, de cura, de sentido para suas vidas. Quando Jesus desembarcou e viu a grande multidão, ele poderia ter reagido com frustração ou ressentimento. Afinal, seu plano de retiro havia sido completamente frustrado. As pessoas haviam invadido seu momento de luto, sua necessidade de privacidade. Mas a reação de Jesus foi exatamente oposta. O texto nos diz que ele teve compaixão deles. Esta palavra compaixão no grego original, splanchnisomai, é extremamente forte, referindo-se a uma emoção visceral, profunda, que move as entranhas. Não era uma simpatia superficial ou educada, mas uma comoção profunda do ser diante do sofrimento alheio. A compaixão de Jesus superou sua própria dor. Ele colocou as necessidades da multidão acima de suas próprias necessidades emocionais. Este é um dos aspectos mais impressionantes do caráter de Cristo, sua capacidade de servir e amar mesmo quando ele próprio estava ferido. Ele não permitiu que sua dor pessoal o tornasse insensível à dor dos outros. Pelo contrário, talvez sua própria experiência de sofrimento naquele momento o tenha tornado ainda mais sensível ao sofrimento da multidão. O texto nos diz que Jesus curou os enfermos que estavam entre eles. Antes mesmo de alimentar seus corpos com pão, ele ministrou as suas enfermidades. Ele não via as pessoas como um incômodo ou uma interrupção, mas como ovelhas sem pastor, carentes de cuidado em todas as dimensões de suas vidas. A compaixão de Jesus era holística. Ele se preocupava com a saúde física, emocional e espiritual das pessoas. Ele não fazia distinção entre o sagrado e o secular nas necessidades humanas, todas eram importantes para ele. Este contexto inicial do milagre já nos ensina lições profundas sobre o caráter de Deus. Ele é um Deus que se importa com nossas necessidades mesmo, quando está lidando com suas próprias questões. Ele é um Deus cuja compaixão não é limitada por circunstâncias ou conveniências.
Ele é um Deus que vê além de nossos pedidos superficiais e ministra as camadas mais profundas de nossas necessidades. O milagre da multiplicação dos pães acontece neste contexto rico de compaixão, luto transformado em serviço, e amor que transcende a dor pessoal. Ao cair da tarde, a situação da multidão começou a se tornar problemática. Os discípulos, percebendo a hora avançada e o fato de estarem em um lugar deserto, aproximaram-se de Jesus com uma preocupação legítima. Este lugar é deserto, e a hora já está avançada. Despede as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. A proposta dos discípulos parecia perfeitamente razoável e prática. Eles estavam demonstrando responsabilidade ao pensar nas necessidades básicas das pessoas. A observação dos discípulos revela uma consciência importante das limitações do momento. O lugar era deserto, não havia recursos alimentícios disponíveis ao redor. A hora estava avançada, logo seria noite, e viajar ou procurar comida se tornaria perigoso e difícil. Havia aldeias próximas onde as pessoas poderiam comprar alimentos. A solução proposta pelos discípulos fazia todo o sentido do ponto de vista logístico e prático. Era uma abordagem sensata para um problema real e urgente. No entanto, há algo revelador na forma como os discípulos enquadraram a questão. Eles disseram comprem para si, ou seja, estavam pensando em termos de responsabilidade individual, de mercado, de recursos pessoais. Cada pessoa deveria usar seu próprio dinheiro para comprar sua própria comida. Não havia, na proposta deles, uma visão de provisão coletiva ou de responsabilidade compartilhada pelo bem-estar do grupo. Era uma mentalidade de cada um por si, embora expressa de forma educada e prática. Além disso, a solução dos discípulos era, essencialmente, uma forma de se livrar do problema. Despede as multidões, ou seja, mande-as embora. Faça com que o problema deixe de ser nosso. Eles não estavam propondo que Jesus ou o grupo de discípulos fizesse algo pela multidão. Estavam propondo que a multidão se dispersasse e cuidasse de si mesma. Era uma abordagem de distanciamento, de transferência de responsabilidade. Jesus, no entanto, tinha uma perspectiva completamente diferente. Sua resposta aos discípulos foi surpreendente e desafiadora. Não precisam ir embora. Dai-lhes voz de comer. Esta resposta deve ter deixado os discípulos atordoados. Como assim dai-lhes voz de comer? Eles não tinham comida suficiente nem para si mesmos, quanto mais para alimentar milhares de pessoas. A resposta de Jesus parecia impraticável, impossível, até mesmo absurda do ponto de vista humano. Mas a resposta de Jesus revelava algo fundamental sobre seu método de ministério e sobre o reino de Deus. Primeiro, ele rejeitou a ideia de simplesmente dispersar o problema. As pessoas não precisavam ir embora, havia uma solução melhor. Segundo, ele colocou a responsabilidade nos ombros dos discípulos, dai-lhes voz de comer. Ele não disse vou dar-lhes de comer, ele disse vocês deem. Jesus estava envolvendo os discípulos na solução do problema, não permitindo que eles se distanciassem dele. Esta dinâmica é crucial para entendermos como Deus opera frequentemente em nossas vidas. Ele poderia resolver todos os problemas diretamente, sem nossa participação. Mas ele escolhe nos envolver, nos chamar à responsabilidade, nos fazer parceiros em sua obra de provisão e cuidado. Quando os discípulos disseram despede as multidões, estavam, inconscientemente, pedindo para ficar fora da solução. Jesus os colocou diretamente dentro dela, vocês alimentem o povo. A resposta dos discípulos foi imediata e previsível, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Era uma declaração de impossibilidade. Eles estavam dizendo, Jesus, você não entende a matemática aqui? Temos 5 pães e 2 peixes. Há milhares de pessoas. Isso é ridiculamente insuficiente. Sua ordem não faz sentido. Os discípulos estavam calculando com base nos recursos visíveis, tangíveis, mensuráveis. E, de fato, os números não fechavam. A distância entre os recursos disponíveis e a necessidade presente era absurda. Este é o ponto crucial onde a fé é desafiada. Quando Deus nos chama a fazer algo que está completamente além de nossos recursos, quando a ordem divina parece impossível diante das limitações evidentes, quando os números simplesmente não fecham, é aí que somos convidados a entrar em uma dimensão diferente de realidade, a dimensão onde Deus multiplica,
onde o impossível se torna possível, onde 5 pães e 2 peixes se tornam suficientes para alimentar milhares. A identificação do problema pelos discípulos era correta. Sua proposta de solução, porém, estava limitada pela lógica humana e pelos recursos visíveis. Jesus estava prestes a introduzi-los a uma matemática diferente, a matemática do reino de Deus. Diante da declaração de insuficiência dos discípulos, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus não argumentou sobre a matemática impossível da situação. Ele não tentou convencê-los teoricamente de que o milagre era possível. Em vez disso, ele simplesmente deu uma ordem prática: trazei-mos aqui. Esta instrução simples é profundamente significativa. Jesus pediu que os discípulos trouxessem a ele exatamente aquilo que eles consideravam totalmente insuficiente. Esta dinâmica revela um princípio fundamental sobre como Deus opera. Ele não espera que tenhamos recursos suficientes antes de nos usarmos. Ele pede que tragamos a ele o que temos, por mais inadequado que pareça. Os 5 pães e 2 peixes eram ridiculamente insuficientes para a tarefa em mãos. Qualquer análise racional concluiria que era inútil sequer oferecê-los. Mas Jesus não estava buscando suficiência humana. Ele estava buscando disponibilidade humana. A questão não era vocês têm o suficiente, mas vocês estão dispostos a trazer o que têm. Há algo profundamente desafiador neste pedido de Jesus. Ele poderia ter criado pães e peixes do nada. Afinal, ele é o mesmo que criou o universo pela palavra. Mas ele escolheu usar o que os discípulos tinham, por mais insignificante que fosse. Isso significa que nossos pequenos recursos, nossa oferta inadequada, nossas limitadas capacidades não são desprezadas por Deus. Elas são o ponto de partida para seu milagre. Deus não rejeita o pequeno, ele o multiplica. Após receber os 5 pães e 2 peixes, Jesus deu outra instrução organizacional: ordena às multidões que se assentem na relva. Este detalhe aparentemente simples é, na verdade, bastante significativo. Jesus estava organizando uma multidão desorganizada, criando ordem a partir do caos, preparando as pessoas para receberem a provisão que estava por vir. Ele não simplesmente jogou comida na multidão. Ele as preparou, as organizou, as posicionou adequadamente. A instrução para que as pessoas se assentassem tinha várias implicações práticas e simbólicas. Praticamente, facilitava a distribuição ordenada da comida. Mas simbolicamente, sentar-se é uma postura de descanso, de receptividade, de expectativa. Jesus estava convidando a multidão a descansar, a parar de se esforçar, a se posicionar como receptores da provisão divina. Eles haviam caminhado longas distâncias para chegar até ali. Agora era a hora de descansar e receber. O texto menciona que eles se assentaram na relva. O evangelista João especifica que havia muita relva naquele lugar. Este pequeno detalhe pinta uma cena pastoral e pacífica. Não era um deserto árido e inóspito. Era um lugar onde havia grama verde. Um cenário que lembra o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, deitar-me faz em verdes pastos. Jesus estava assumindo o papel do pastor que cuida de suas ovelhas, que as faz deitar em lugares de descanso, que supre suas necessidades. Os evangelhos nos informam que Jesus organizou as pessoas em grupos de 50 e de 100. Esta organização não era aleatória. Ela refletia sabedoria prática e, possivelmente, ecos da organização do povo de Israel no deserto, quando Moisés, seguindo o conselho de Jetro, organizou o povo em grupos para a administração mais eficiente. Jesus estava criando estrutura, ordem, possibilidade de contagem e distribuição justa. O milagre não aconteceria no caos, mas na ordem. Esta fase preparatória do milagre nos ensina que Deus valoriza a ordem e a organização. O fato de que um milagre está prestes a acontecer não elimina a necessidade de preparação prática e organização sensata. Fé não é irresponsabilidade ou desorganização. Fé é fazer nossa parte prática enquanto confiamos que Deus fará a parte impossível. Os discípulos organizaram a multidão. Deus multiplicaria os pães. Há também uma lição sobre liderança nesta fase. Jesus poderia ter simplesmente realizado o milagre e deixado que as pessoas lutassem entre si pela comida. Mas ele não permitiu isso. Ele introduziu ordem, dignidade, equidade. Todos sentariam. Todos seriam servidos de forma organizada. Ninguém seria atropelado ou deixado de fora.
A provisão divina não é caótica ou injusta, ela é ordenada e inclusiva. A preparação para o milagre também envolveu a participação dos discípulos. Eles foram os organizadores, os que fizeram a multidão se assentar, os que posteriormente distribuiriam o alimento. Jesus os envolveu profundamente no processo. Eles não foram meros espectadores do milagre, foram participantes ativos. Suas mãos seriam os canais através dos quais a provisão multiplicada chegaria ao povo. Esta é a maneira de Deus trabalhar. Ele nos envolve, nos usa, nos torna parte de seus atos sobrenaturais. Finalmente, há algo poderoso no fato de Jesus ter pedido que as pessoas se assentassem antes que houvesse qualquer evidência visível de comida. Quando elas se sentaram, ainda não havia visto a multiplicação, ainda havia apenas 5 pães e 2 peixes. Sentar-se era um ato de fé, de confiança de que algo estava prestes a acontecer. Jesus estava cultivando expectativa, preparando corações para receberem o milagre. A preparação externa refletia uma preparação interna, a disposição de receber, a expectativa de que Deus proveria. Após organizar a multidão e receber os 5 pães e 2 peixes, Jesus realizou um ato que é central para compreendermos o milagre. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Este momento é carregado de significado teológico e prático. Jesus não simplesmente pegou os pães e começou a distribuí-los. Ele primeiramente os abençoou, olhando para o céu, conectando aquele momento com o Pai Celeste. O ato de erguer os olhos ao céu era um gesto típico de oração no judaísmo da época. Jesus estava, publicamente e intencionalmente, reconhecendo que o que estava prestes a acontecer não vinha dele mesmo operando independentemente, mas era uma obra do Pai. Mesmo sendo o Filho de Deus, mesmo tendo poder em si mesmo para realizar milagres, Jesus consistentemente atribuía sua obra ao Pai, vivendo em constante dependência e comunhão com Ele. A bênção que Jesus pronunciou sobre os pães e peixes era, essencialmente, uma ação de graças. O termo grego usado aqui, eulogeu, significa abençoar, mas implica agradecer, louvar, falar bem de. Jesus estava agradecendo a Deus pelos 5 pães e 2 peixes. Este é um detalhe extraordinário. Ele agradeceu por algo que era manifestamente insuficiente para a tarefa em mãos. Ele não esperou até que a multiplicação ocorresse para então agradecer. Ele agradeceu pelo pouco que tinha. Este ato de gratidão antecipada é um princípio espiritual profundo. Gratidão não é apenas uma resposta à provisão abundante. É uma postura de fé que reconhece que tudo vem de Deus, seja muito ou pouco. Jesus estava modelando uma espiritualidade de contentamento e reconhecimento que não está condicionada à abundância. Ele viu 5 pães e 2 peixes e disse, "Obrigado, Pai. Não, isso não é suficiente, não precisamos de mais, mas obrigado pelo que temos." A gratidão tem poder transformador. Quando agradecemos pelo que temos, por menor que seja, estamos declarando fé de que Deus está no controle, de que Ele sabe o que estamos enfrentando, de que Ele é capaz de fazer o suficiente e ser mais do que suficiente. A gratidão quebra a mentalidade de escassez e abre nossos corações para a possibilidade de abundância divina. Jesus não estava sendo ingênuo ou negando a realidade da insuficiência. Ele estava posicionando seu coração e a situação na perspectiva correta, a perspectiva da fé. Há também uma conexão profunda entre este ato de Jesus e a tradição judaica de bênção sobre os alimentos. Todo judeu praticante pronunciava uma berachá, bênção, antes de comer, reconhecendo que todo o alimento vem de Deus. Jesus estava orando esta tradição, mas também a elevando a um novo nível. Esta não era apenas uma refeição comum. Era o momento em que o próprio Criador do pão estava abençoando o pão, em que aquele que alimenta os pássaros do céu estava prestes a alimentar milhares de seus filhos. O ato de olhar para o céu também tinha uma dimensão pedagógica. A multidão via Jesus fazendo isso. Eles estavam aprendendo, através de seu exemplo, a reconhecer a fonte de toda provisão. Jesus poderia ter realizado o milagre discretamente, sem este gesto público de oração e gratidão. Mas ele escolheu fazê-lo visivelmente, ensinando as pessoas a sempre reconhecerem Deus como a fonte de tudo o que recebem. Este momento de bênção também pode ser visto como um paralelo profético da última ceia. Jesus tomaria pão, olharia para o céu,
daria graças, o partiria e o distribuiria aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Há uma conexão sacramental entre este milagre da multiplicação dos pães e a instituição da Eucaristia. Em ambos os casos, Jesus está revelando que ele é o verdadeiro pão que nutre, que sustenta, que satisfaz a fome mais profunda da humanidade. A bênção de Jesus sobre os pães insuficientes também nos ensina sobre o poder da palavra falada em fé. Quando Jesus abençoou aqueles pães, ele estava declarando propósito divino sobre eles. Ele estava, em essência, dizendo: estes pães não serão limitados por sua quantidade natural. Eles servirão ao propósito de Deus de alimentar esta multidão. A bênção transformou o status daqueles pães de totalmente insuficientes para suficientes nas mãos de Deus. Há uma aplicação prática poderosa aqui para nossas vidas. Quando trazemos nossos recursos limitados a Deus com gratidão, quando os oferecemos a Ele em fé, quando pronunciamos bênção sobre eles em vez de reclamar de sua insuficiência, estamos posicionando-os para serem multiplicados. A gratidão não é apenas uma atitude emocional positiva, é um ato espiritual que abre portas para a operação sobrenatural de Deus. O texto também nos diz que Jesus partiu os pães. Partir o pão era necessário para distribuí-lo, mas também há um simbolismo profundo aqui. O pão precisa ser partido para ser compartilhado. Jesus, o verdadeiro pão da vida, seria partido na cruz para que sua vida pudesse ser distribuída a toda a humanidade. A multiplicação ocorreu no ato de partir e distribuir, não no ato de acumular ou guardar. Finalmente, este momento de gratidão antes da multiplicação nos desafia a examinar nossa própria postura diante das insuficiências da vida. Quando nos deparamos com recursos inadequados, necessidades que excedem nossas capacidades, problemas maiores do que nossas soluções, qual é nossa primeira resposta? É reclamar, desesperar, desistir? Ou é olhar para o céu, agradecer pelo que temos e confiar que nas mãos de Deus o pouco se torna muito? Jesus nos convida a uma espiritualidade de gratidão que precede a manifestação do milagre, uma fé que agradece não apenas pelo que vê, mas pelo que crê que Deus fará. Após abençoar os pães e os peixes, Jesus deu os pães aos discípulos, e os discípulos às multidões. Esta frase simples descreve o processo de distribuição do milagre, mas contém camadas de significado sobre como a provisão divina flui para as pessoas. Jesus não distribuiu o pão diretamente à multidão, ele o deu aos discípulos e estes o levaram ao povo. Este método revela algo importante sobre o modelo de ministério de Jesus e sobre como o reino de Deus opera. Os discípulos se tornaram os canais da provisão milagrosa. Eles eram, literalmente, os intermediários entre Jesus e a multidão faminta. Suas mãos distribuíam o pão que Jesus multiplicava. Este é um padrão que se repete ao longo do ministério de Jesus e da história da Igreja. Deus escolhe usar seres humanos como instrumentos de sua graça e provisão. Ele poderia ter feito o pão aparecer diretamente nas mãos de cada pessoa, mas escolheu envolver os discípulos no processo. Há uma profunda lição sobre serviço e mordomia aqui. Os discípulos, que inicialmente queriam mandar a multidão embora, agora estavam ativamente servindo-a. Eles estavam aprendendo que seguir Jesus significa servir as pessoas, especialmente em suas necessidades práticas e físicas. Não era suficiente pregar para as pessoas ou curá-las espiritualmente. Era necessário também alimentá-las fisicamente. O ministério do reino é holístico, atendendo a pessoa completa. Imagine a experiência dos discípulos enquanto distribuíam o pão. Eles pegavam pedaços do cesto, caminhavam até um grupo de pessoas, distribuíam o pão, e quando voltavam ao cesto para pegar mais, havia mais. Eles viam com seus próprios olhos, sentiam com suas próprias mãos a multiplicação contínua. Cada viagem ao cesto era uma nova confirmação do milagre. Sua fé estava sendo construída não através de teoria, mas através de experiência prática e tangível. O texto não especifica exatamente em que ponto a multiplicação ocorria. Era enquanto Jesus partia os pães? Era nos cestos enquanto os discípulos pegavam mais? Era nas mãos dos discípulos enquanto distribuíam? O texto mantém este detalhe em mistério, mas o efeito é claro. Quanto mais davam, mais havia. A multiplicação acontecia no ato de distribuir, não no ato de acumular. Este é um princípio do reino. A generosidade não leva à escassez, mas à abundância.
Esta dinâmica desafia profundamente nossa mentalidade natural de preservação e acumulação. Nossa tendência, diante de recursos limitados, é guardá-los, racioná-los cuidadosamente, protegê-los da depleção. Mas o reino de Deus opera por uma economia diferente. Jesus estava ensinando que quando damos em obediência a Ele, quando distribuímos o que temos, não importa quão pouco pareça, Ele multiplica no processo. A bênção vem não através da retenção, mas através da distribuição. O milagre também tinha uma dimensão prática importante. Todos comeram. Não foi um milagre seletivo que beneficiou apenas alguns sortudos ou espiritualmente privilegiados. Toda aquela multidão, homens, mulheres, crianças, foi alimentada. A provisão de Deus era inclusiva, generosa, sem favoritismo. Cada pessoa sentada naquela relva verde experimentou a bondade de Deus de forma tangível e satisfatória. O texto enfatiza que todos comeram e se fartaram. Não foi uma refeição mínima, apenas o suficiente para acalmar a fome momentaneamente. Foi uma refeição abundante, satisfatória. As pessoas comeram até ficarem saciadas. Este detalhe revela o caráter de Deus. Ele não provê de forma mesquinha ou tacanha. Ele provê abundantemente, generosamente, mais do que suficientemente. Quando Deus supre necessidades, Ele não deixa ninguém com fome. A palavra fartar é significativa. Em um mundo antigo onde a fome era uma realidade constante para muitos, onde a maioria das pessoas vivia no limiar da subsistência, poder comer até se fartar era algo extraordinário. Era uma experiência de festa, de celebração, de abundância. Jesus estava dando às pessoas um gostinho do reino de Deus, onde não há escassez, onde a provisão é abundante, onde todos têm o suficiente e mais. Há também uma dimensão simbólica neste fartar-se. Jesus, mais tarde em seu ministério, se identificaria como o pão da vida, dizendo que quem vem a ele nunca terá fome e quem nele crê nunca terá sede. Este milagre físico de saciar a fome com pão era uma parábola viva da realidade espiritual maior. Jesus é aquele que satisfaz a fome mais profunda da alma humana, a fome de significado, de propósito, de conexão com Deus, de vida eterna. A distribuição do milagre pelos discípulos também os preparava para seu futuro ministério. Depois da ressurreição e ascensão de Jesus, eles seriam os principais distribuidores da graça de Deus ao mundo. Eles levariam o Evangelho, plantariam igrejas, serviriam comunidades. Esta experiência de ver a provisão de Deus multiplicar-se através de suas mãos estava treinando-os para uma vida de fé ativa, de serviço confiante, de generosidade corajosa. O processo de distribuição também criava ordem e dignidade. As pessoas não tiveram que lutar ou competir pelo pão. Ele foi trazido a elas de forma organizada e equitativa. Todos foram servidos, ninguém foi esquecido. Esta é uma imagem de como deveria ser a comunidade do reino, onde há ordem sem opressão, onde há suficiência para todos, onde os fortes servem os fracos, onde ninguém fica para trás. Finalmente, o ato de distribuir o pão era um ato de fé contínua para os discípulos. Cada vez que eles esvaziavam suas mãos e cestos para dar às pessoas, eles tinham que confiar que haveria mais quando voltassem. Se tivessem segurado o pão com medo de que não houvesse suficiente, a multidão não teria sido alimentada. O milagre requeria generosidade contínua, confiança repetida, doação sem reservas. Esta é a vida do reino. Dar sabendo que Deus continuará provendo, esvaziar-se confiando que Ele continuará enchendo. Depois que todos comeram e se fartaram, Jesus deu uma instrução aos discípulos que revela algo importante sobre o caráter de Deus e sobre mordomia. Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Mesmo após um milagre tão espetacular, mesmo diante de uma provisão claramente sobrenatural, Jesus se preocupava com o desperdício. Ele queria que os pedaços que sobraram fossem recolhidos, que nada fosse desperdiçado. Esta instrução é surpreendente em vários níveis. Primeiro, ela demonstra que Jesus, embora capaz de multiplicar pães infinitamente, não tratava os recursos de forma leviana. O fato de poder criar mais não significava que o desperdício era aceitável. Havia um valor intrínseco no pão, mesmo no pão miraculosamente multiplicado, e esse valor deveria ser respeitado através do cuidado em não desperdiçá-lo. Segundo, esta instrução ensinava aos discípulos sobre mordomia responsável.
Eles haviam acabado de testemunhar um dos maiores milagres de provisão da história, e seria fácil desenvolver uma atitude de descuido. Não importa se desperdiçarmos, Jesus pode fazer mais. Mas Jesus estava corrigindo proativamente esta atitude, ensinando que milagre não anula responsabilidade, que provisão divina não justifica irresponsabilidade humana. Os discípulos recolheram os pedaços, e o resultado foi surpreendente. E encheram 12 cestos dos pedaços que sobejaram dos 5 pães de cevada. 12 cestos cheios. Havia mais sobra depois que 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, comeram do que havia antes de começarem a comer. Esta é a matemática impossível e gloriosa do reino de Deus. Quanto mais se dá, mais sobra. Quanto mais se distribui, mais se tem. O número 12 é significativo. Havia 12 discípulos e havia 12 cestos cheios de sobras. Cada discípulo recebeu um cesto cheio para carregar. Isso não era coincidência, era uma mensagem visual poderosa. Os discípulos que haviam começado com apenas 5 pães e 2 peixes, que haviam declarado a insuficiência desses recursos, agora terminavam com muito mais do que tinham no início. Cada um deles tinha evidência tangível, pessoal e carregável da abundância de Deus. Imagine cada discípulo carregando seu cesto cheio enquanto deixavam aquele lugar. Eles não podiam esquecer o que havia acontecido. Tinham evidência física nas mãos. Cada vez que olhassem para seu cesto cheio de pedaços de pão, lembrariam da impossibilidade inicial, da obediência desafiadora, da multiplicação milagrosa, da abundância resultante. Era uma lição inesquecível sobre confiar em Deus com o pouco que temos. Os 12 cestos também simbolizavam algo mais profundo. O número 12 estava associado às 12 tribos de Israel, ao povo de Deus como um todo. A sobra abundante era uma mensagem de que a provisão de Deus não era apenas para aquele momento específico ou aquela multidão específica. Havia suficiente para todo o Israel, para todo o povo de Deus, com abundância sobrando. Jesus estava se revelando como o verdadeiro pastor de Israel, aquele que alimenta seu rebanho. A sobra também era uma prova inegável do milagre. Se não tivesse sobrado nada, céticos poderiam argumentar que as pessoas não estavam realmente com tanta fome, ou que dividiram entre si o que já tinha. Mas como explicar 12 cestos cheios de sobras, quando começaram com apenas 5 pães e 2 peixes? Era evidência impossível de negar. O milagre não deixou espaço para dúvida ou racionalização. Era escandalosamente, abundantemente sobrenatural. Há uma beleza na atenção de Deus aos detalhes aqui. Ele não apenas supriu a necessidade, ele supriu com excesso, com sobra, com abundância que excedia o necessário. Este é o caráter de Deus revelado ao longo das Escrituras. Ele é o Deus da abundância, não da escassez, o Deus que dá generosamente, não mesquinhamente, o Deus que provê mais do que suficiente, não apenas o mínimo necessário. A ordem de recolher as sobras também tinha implicações práticas. Aquele pão poderia alimentar os discípulos nas próximas refeições, poderia ser distribuído aos pobres posteriormente, poderia servir como testemunho contínuo do milagre. A provisão milagrosa não era apenas para o momento, tinha desdobramentos para o futuro. O que Deus faz tem efeito duradouro, não apenas impacto momentâneo. Esta dinâmica de sobra abundante desafia nossa mentalidade de escassez. Vivemos frequentemente com medo de não ter o suficiente, de que os recursos vão acabar, de que precisamos acumular e proteger o que temos. Mas o reino de Deus opera por princípios diferentes. Quando obedecemos a Deus e damos o que temos, Ele não apenas supre o que falta, Ele cria sobra, excesso, abundância que vai além da necessidade imediata. Os 12 cestos também nos lembram que quando Deus opera, Ele não deixa seus servos de mãos vazias. Os discípulos haviam dado tudo o que tinham, os 5 pães e 2 peixes, mas não terminaram empobrecidos ou vazios. Terminaram com mais do que começaram. Esta é a promessa do reino. Não se pode superar Deus em generosidade. Quando damos a Ele, Ele devolve em medida ainda maior. Há também uma lição sobre contentamento e gratidão nas sobras. Era fácil ser grato pelo milagre enquanto ele estava acontecendo, enquanto o pão estava sendo distribuído e as multidões alimentadas. Mas e depois? E as sobras? Elas eram um lembrete contínuo da fidelidade de Deus. Cada vez que os discípulos comessem daqueles pedaços nos dias seguintes, lembrariam: este é o pão que Deus multiplicou. Ele cuidou de nós então,
Ele cuidará de nós agora. A abundância das sobras também desafia nossa tendência de subestimar o que Deus pode fazer. Os discípulos olharam para 5 pães e 2 peixes e viram impossibilidade. Deus olhou e viu potencial para alimentar milhares com sobra abundante. Nossa perspectiva é limitada, a de Deus é infinita. O que vemos como insuficiente, Ele vê como matéria-prima para milagres. O que consideramos impossível, Ele considera oportunidade para demonstrar seu poder. Finalmente, os 12 cestos de sobras eram um convite à memória. Mais tarde, quando os discípulos enfrentassem novos desafios, novas impossibilidades, novos momentos de recursos insuficientes, eles poderiam lembrar. Mas você se lembra dos 12 cestos? Lembra quando tínhamos apenas 5 pães e 2 peixes? Lembra como Deus multiplicou? Se Ele fez então, pode fazer agora. As sobras eram monumentos de fidelidade, recordações de que servimos um Deus de abundância impossível. Mateus registra um detalhe estatístico importante sobre o milagre. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Este detalhe numérico não é apenas informação histórica. Ele amplifica nossa compreensão da magnitude do que Jesus realizou. Quando entendemos os números envolvidos, o milagre se torna ainda mais impressionante, mais impossível do ponto de vista humano, mais glorioso como demonstração do poder divino. 5.000 homens. Este número por si só é surpreendente. Estamos falando de uma multidão equivalente à população de uma cidade pequena na época. Reunir 5.000 homens em um lugar deserto, longe de centros urbanos, já seria notável. Mas o texto acrescenta uma informação crucial, além de mulheres e crianças. A contagem de 5.000 referia-se apenas aos homens adultos. As mulheres e crianças não estavam incluídas nesse número. Este detalhe é significativo por várias razões. Primeiro, ele reflete a prática cultural de contagem da época, onde mulheres e crianças frequentemente não eram incluídas em censos oficiais. Mas segundo, e mais importante, ele indica que o número total de pessoas alimentadas era muito maior que 5.000. Se assumirmos que muitos desses homens estavam acompanhados por esposas e filhos, o número total poderia facilmente chegar a 10, 15 ou até 20.000 pessoas. Era uma multidão massiva. Pense na logística de alimentar tal multidão, mesmo em circunstâncias normais. Organizar comida para 20.000 pessoas requereria planejamento massivo, recursos substanciais, equipe de apoio considerável e infraestrutura adequada. Grandes eventos modernos com multidões desse tamanho gastam meses planejando a alimentação dos participantes. Aqui, em um lugar deserto, sem infraestrutura, sem planejamento prévio, com apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou essa multidão enorme até que todos se fartassem. A magnitude do milagre fica ainda mais clara quando consideramos o que 5 pães e 2 peixes realmente representavam. Não eram pães grandes como os que conhecemos hoje. Eram provavelmente pães pequenos, do tamanho que uma pessoa comeria em uma refeição. Os peixes também eram pequenos, provavelmente peixes secos ou defumados usados como acompanhamento. Era literalmente o almoço de uma pessoa, provavelmente pertencia a um menino, segundo o relato de João. Era a refeição mais modesta imaginável. Fazer a matemática é impressionante. Se dividirmos 5 pães entre 20.000 pessoas, cada pessoa receberia um pedaço equivalente a 0,00025 de um pão, uma migalha microscópica. Era uma impossibilidade matemática tão óbvia que não requeria cálculos sofisticados para perceber. Qualquer criança poderia ver que 5 pães não alimentariam 20.000 pessoas. A disparidade entre recurso e necessidade era absurdamente grande. No entanto, não apenas todos foram alimentados, mas todos se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Isso significa que, do ponto de vista matemático, a multiplicação foi de milhares de vezes. Se 5 pães alimentaram 20.000 pessoas com sobra, estamos falando de uma multiplicação de pelo menos 4.000 vezes. Era um milagre de escala astronômica, uma demonstração de poder criativo que desafiava todas as leis naturais. A presença de mulheres e crianças na multidão também adiciona uma dimensão de compaixão ao milagre. Crianças não conseguem jejuar longos períodos como adultos. Elas ficam com fome mais rapidamente, ficam mais frágeis sem alimentação adequada.
Mulheres, especialmente aquelas grávidas ou amamentando, também têm necessidades nutricionais específicas. Jesus estava atento a essas necessidades mais vulneráveis. Ele não alimentou apenas os homens adultos e fortes. Ele alimentou toda a comunidade, incluindo seus membros mais frágeis. O fato de que famílias inteiras estavam presentes também nos diz algo sobre o impacto de Jesus. As pessoas não vinham apenas individualmente, vinham com suas famílias. Pais traziam filhos para ver Jesus, para ouvir seus ensinamentos, para experimentar seu poder de cura. Esposas acompanhavam maridos. Jesus estava impactando não apenas indivíduos, mas núcleos familiares inteiros. Sua influência permeava a estrutura social mais básica da sociedade. A magnitude numérica do milagre também tinha implicações testemunhais. Quando algo extraordinário acontece para 5 ou 10 pessoas, céticos podem questionar, podem sugerir ilusão ou exagero. Mas quando 20.000 pessoas experimentam o mesmo milagre simultaneamente, quando milhares de testemunhas podem atestar o que viram e experimentaram, o testemunho se torna impossível de descartar. Este não era um milagre obscuro testemunhado por poucos, era um evento público de massa. Imagine as conversas que aconteceram depois. Milhares de pessoas voltaram para suas casas e cidades contando a mesma história incrível. Você não vai acreditar no que aconteceu. Éramos milhares de pessoas, estávamos com fome, não havia comida. Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou todos nós. Eu comi até me fartar. Eu vi com meus próprios olhos. Eu segurei o pão em minhas mãos. Não foi ilusão, foi real. A notícia desse milagre se espalharia como fogo em palha seca. A grande escala do milagre também servia a um propósito revelacional. Jesus estava demonstrando quem ele era de forma impossível de ignorar. Não era apenas um profeta com algum poder limitado. Não era apenas um homem sábio com bons ensinamentos. Era alguém com poder sobre a natureza, com capacidade criativa que pertencia apenas a Deus. Era o Messias prometido, o Filho de Deus em carne humana. Os números também nos desafiam a confiar em Deus com nossos problemas impossíveis. Quando nossa necessidade é 20.000 vezes maior que nossos recursos, quando a matemática simplesmente não funciona, quando a situação é objetivamente impossível, é exatamente aí que Deus se especializa. O tamanho do problema não intimida Deus. Na verdade, quanto maior o problema, mais gloriosa a demonstração de seu poder quando ele resolve. Finalmente, a magnitude do milagre nos convida à adoração. Quando compreendemos realmente o que aconteceu, que dezenas de milhares de pessoas foram alimentadas miraculosamente a partir de uma refeição de criança, não podemos permanecer indiferentes. A única resposta apropriada é maravilhamento, gratidão, adoração. Este é um Deus digno de toda nossa confiança, toda nossa devoção, toda nossa vida. O milagre da multiplicação dos pães e peixes transcende seu contexto histórico e fala poderosamente a todas as gerações. As lições que emergem desta narrativa são atemporais, tocando aspectos fundamentais da natureza de Deus, da vida de fé e do discipulado cristão. Quando examinamos este milagre em profundidade, descobrimos princípios que transformam nossa compreensão de quem Deus é e como Ele deseja se relacionar conosco. A primeira e talvez mais fundamental lição é sobre a compaixão de Deus. O milagre começou com a compaixão de Jesus. Ele viu a multidão e foi movido visceralmente por suas necessidades. Esta compaixão não era seletiva ou condicional. Ele não perguntou quem na multidão merecia seu cuidado, quem havia sido fiel, quem havia obedecido perfeitamente. Ele simplesmente viu pessoas necessitadas e foi movido a agir. Esta é a natureza do coração de Deus. Ele é profundamente compassivo, movido pela nossa condição, atento às nossas necessidades. A compaixão de Deus é holística. Jesus não disse: vocês precisam de ensinamento espiritual, mas seus corpos não são minha preocupação. Ele também não disse: vou alimentar seus corpos, mas seus problemas espirituais não me interessam. Ele ministrou as necessidades espirituais, ensinando, físicas, curando enfermos e alimentando famintos, e emocionais, oferecendo esperança e dignidade. Deus se importa com toda a nossa existência, não apenas com nossa alma ou nosso corpo separadamente. A segunda grande lição é sobre a economia do reino de Deus.
Este milagre revela que o reino opera por princípios radicalmente diferentes da economia mundana. No mundo, recursos limitados significam capacidade limitada. Escassez gera competição. O que damos é perdido por nós. Mas no reino, o pouco nas mãos de Deus torna-se muito. Dar gera multiplicação. Esvaziar-se resulta em plenitude. Jesus demonstrou que quando trazemos nossos recursos, por mais inadequados que sejam, a Ele e os colocamos à disposição de seu propósito, Ele os multiplica de maneiras impossíveis. Esta lição desafia profundamente nossa mentalidade de escassez. Vivemos em um mundo que nos ensina a acumular, a proteger, a garantir segurança através de reservas e precauções. Mas o reino nos chama a uma generosidade radical, confiando que Deus proverá à medida que damos, que Ele multiplicará à medida que distribuímos. Os discípulos não mantiveram os 5 pães para si mesmos. Eles os deram, e no processo de dar, viram a multiplicação. A terceira lição fundamental é sobre nossa participação nos propósitos de Deus. Jesus não realizou este milagre sozinho, independentemente. Ele envolveu os discípulos profundamente. Pediu que trouxessem o que tinham, organizassem a multidão, distribuíssem o pão, recolhessem as sobras. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas escolhe nos envolver. Ele nos dá o privilégio e a responsabilidade de sermos parceiros em sua obra. Esta parceria significa que temos uma parte a fazer e Ele tem uma parte a fazer. Nossa parte é trazer o que temos, obedecer suas instruções, confiar em seu poder. A parte dele é fazer o impossível, multiplicar o insuficiente, suprir além de nossa capacidade. Mas as duas partes são necessárias. Se os discípulos não tivessem trazido os pães, se não tivessem distribuído em fé, o milagre não teria acontecido. Se Jesus não tivesse multiplicado, 5 pães não teriam alimentado milhares. É uma colaboração divino-humana que caracteriza como Deus trabalha no mundo. A quarta lição importante é sobre o poder da gratidão. Jesus agradeceu pelos 5 pães insuficientes antes que fossem multiplicados. Ele não esperou pela abundância para então ser grato. Ele foi grato pelo pouco que tinha. A gratidão é uma postura espiritual poderosa que abre portas para a ação de Deus. Quando somos gratos pelo que temos, mesmo quando parece inadequado, estamos declarando fé de que Deus é bom, que Ele está no controle, que Ele pode fazer o suficiente ser mais do que suficiente. A gratidão também combate a murmuração e a reclamação, que são venenos espirituais. Os israelitas no deserto reclamavam constantemente sobre provisão inadequada, e sua reclamação os impediu de entrar na terra prometida. A gratidão, em contraste, posiciona nosso coração para receber e experimentar a plenitude de Deus. É tanto uma disciplina espiritual, quanto uma porta para o milagroso. A quinta lição é sobre ordem e organização. Jesus não distribuiu o pão no caos, ele organizou a multidão, criou estrutura, estabeleceu ordem. O milagre aconteceu dentro de um contexto de preparação prática e organização sensata. Isto nos ensina que espiritualidade verdadeira não despreza o prático, ela o abraça. Fé não é desorganização ou irresponsabilidade disfarçada de confiança em Deus. É fazer nossa parte prática enquanto confiamos que Deus fará a parte impossível. A organização também garantiu que todos fossem servidos de forma justa e digna. Ninguém foi atropelado na multidão. Ninguém ficou sem comer enquanto outros pegavam mais. A provisão de Deus é equitativa e ordenada, refletindo seu caráter de justiça e cuidado por todos. A sexta lição é sobre abundância versus escassez. Deus não é um Deus de apenas o suficiente. Ele é um Deus de abundância. Ele não deu a cada pessoa uma porção mínima calculada para a sobrevivência. Ele os fez fartar-se e ainda sobrou. Esta é a natureza de Deus. Ele dá generosamente, abundantemente, mais do que precisamos. Ele não é mesquinho ou calculista em sua provisão. Ele é extravagantemente generoso. Esta abundância desafia nossa tendência de projetar em Deus nossa própria avareza ou limitação. Às vezes pensamos em Deus como alguém que dá com relutância, que precisa ser convencido a prover, que mede cuidadosamente quanto dar. Mas este milagre revela um Deus cuja generosidade excede nossas necessidades, cuja provisão cria sobras, cuja abundância é sua natureza, não uma exceção relutante. A sétima lição é sobre a memória e o testemunho.
Os 12 cestos de sobra serviam como lembrança permanente do milagre. Deus frequentemente nos dá monumentos de sua fidelidade, lembretes tangíveis de como Ele nos encontrou, nos supriu, fez o impossível. Estes monumentos servem para fortalecer nossa fé em momentos futuros de dificuldade. Quando enfrentamos nova impossibilidade, podemos olhar para trás e lembrar, mas Deus fez antes. Ele foi fiel então, será fiel agora. O testemunho também é crucial. 20.000 pessoas experimentaram este milagre e puderam contar a outros. Nossas experiências com a fidelidade de Deus não são apenas para nosso benefício privado. Elas são testemunhos que encorajam e fortalecem a fé de outros. Quando compartilhamos como Deus nos supriu, como Ele multiplicou nossos recursos inadequados, como Ele transformou nossa impossibilidade em possibilidade, estamos continuando o impacto do milagre além de nós mesmos. A 8ª lição é sobre Jesus como o verdadeiro pão da vida. Este milagre físico aponta para uma realidade espiritual mais profunda. Assim como Jesus alimentou os corpos das pessoas com pão multiplicado, Ele alimenta nossas almas com sua própria vida. Ele é o pão que desceu do céu, o alimento verdadeiro que satisfaz a fome mais profunda da humanidade. Quem come deste pão, viverá eternamente. O milagre da multiplicação dos pães era uma parábola viva, um sinal apontando para quem Jesus é. Ele não era apenas mais um profeta que fazia milagres ocasionais. Ele era o próprio Criador operando em forma humana, aquele que sustenta toda a criação, aquele sem quem nada do que existe poderia continuar existindo. O poder criativo que multiplicou os pães é o mesmo poder que criou o universo, que sustenta os bilhões de galáxias, que mantém cada átomo em seu lugar. A 9ª lição é sobre inclusão e cuidado pelos vulneráveis. Jesus alimentou todos, homens, mulheres, crianças. Ele não fez distinção entre importantes e insignificantes, entre puros e impuros, entre merecedores e indignos. Todos foram incluídos na provisão. Esta inclusividade radical é característica do reino de Deus. Não é um clube exclusivo para os espiritualmente elite. É uma família onde todos são bem-vindos, onde todos têm lugar na mesa, onde a provisão do Pai é suficiente para cada filho. A 10ª e última lição é sobre o caráter de Deus revelado em Jesus. Este milagre, como todos os outros, é fundamentalmente uma revelação de quem Deus é. Ele é compassivo, atento às necessidades humanas, poderoso para suprir, generoso em sua provisão, ordeiro em seus métodos, inclusivo em seu cuidado, abundante em sua natureza. Conhecer a Deus não é principalmente aprender fatos sobre Ele. É experimentar seu caráter, ver sua bondade em ação, ser tocado por sua compaixão. Quando lemos esta história, não estamos apenas aprendendo sobre um evento histórico que aconteceu há 2000 anos em uma colina na Galileia. Estamos sendo convidados a confiar no mesmo Jesus hoje, com nossas próprias insuficiências, nossas próprias impossibilidades, nossas próprias necessidades urgentes. Ele ainda é movido por compaixão. Ele ainda multiplica o pouco que trazemos a Ele. Ele ainda alimenta aqueles que têm fome. Ele ainda é o pão da vida que satisfaz a alma. O milagre da multiplicação dos pães e peixes permanece como um dos mais poderosos testemunhos da compaixão e abundância de Deus. Ele nos chama a sair de nossa mentalidade de escassez e entrar na realidade de sua provisão abundante. Ele nos convida a trazer nossos recursos inadequados a Ele com fé, confiando que nas mãos do Mestre, o impossível se torna possível. Ele nos assegura que quando seguimos suas instruções, organizamos nossas vidas segundo seus princípios e distribuímos generosamente o que temos, Ele multiplica de maneiras que excedem nossa imaginação. Este Jesus que alimentou milhares em uma colina galileia é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele ainda vê multidões com compaixão. Ele ainda transforma a insuficiência em abundância. Ele ainda é o pão vivo que, se alguém dele comer, viverá para sempre. A questão não é se ele pode suprir nossas necessidades, mas se confiaremos nele o suficiente para trazer a ele nossos 5 pães e 2 peixes, nossa oferta inadequada, nossa impossibilidade aparente, e vê-lo fazer o milagroso. A história da multiplicação dos pães não é apenas história. É convite, é promessa, é revelação de um Deus que supre com compaixão e abundância. Você percebeu o segredo? Jesus não esperou ter recursos suficientes para começar. Ele começou com o insuficiente e transformou em abundante.
E sabe o que isso significa para a sua vida hoje? Agora me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu quero conhecer cada pessoa que faz parte dessa família. E se esse ensinamento tocou seu coração, clica em inscrever-se agora e compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender que Deus multiplica o pouco nas mãos de quem confia. Lembre-se sempre, o tamanho do seu problema não intimida Deus. O que você tem nas mãos pode parecer ridiculamente insuficiente, mas quando você coloca nas mãos de Jesus com fé e gratidão, Ele multiplica de maneiras impossíveis. Traga seus 5 pães e 2 peixes a Ele hoje, e prepare-se para ver a matemática do céu transformar sua impossibilidade em milagre. Que a compaixão e a abundância de Cristo encham sua vida. Até o próximo vídeo.